Olá, pessoas! Bem-vindos aqui a um novo grupo de aulas que a gente vai ter agora, que são sobre biotecnologia. A gente vai começar esse tema que é tão atual, tão marcante para o avanço científico, mas a gente não pode esquecer de toda a história que tem por trás, que permitiu que a gente chegasse hoje aos conhecimentos que nós temos, tá? Essa parte do nosso conteúdo está dividida em 4 aulas. A gente vai começar agora com a aula número 1, que é de introdução à biotecnologia. A gente vai ver como tudo começou, qual é a importância dessa área, né, da ciência, e alguns detalhes já um pouquinho mais técnicos dela. Então, bora lá. Vamos lá, vai. Link foi. Bom, a gente tem registros de sociedades antigas da biotecnologia, tá? Porque biotecnologia, o termo em si, significa que a gente usa organismos vivos ou algo derivado de um organismo vivo para fabricar coisas que são de interesse humano, tá? Ou para uso, né, geral de interesse humano. Aquela imagem da esquerda que vocês estão vendo é uma pintura. Aqui, peguei o laser. Uma pintura que representa a produção de bebidas no Egito Antigo. E bebidas, a gente sabe que as mais comuns, as mais naturais, vamos dizer assim, são produzidas por meio de fermentação, na fermentação alcoólica. Então, a cerveja, o vinho, por exemplo, são bebidas fermentadas, né? O vinho vem da fermentação da uva, a cerveja vem da fermentação da cevada, a cidra vem da fermentação da maçã, o saquê da fermentação do arroz. Então, a fermentação é um processo feito por fungos. O uso dos fungos sobre esses vegetais permitiu que a gente criasse bebidas alcoólicas com o uso dos fungos. Por isso que a biotecnologia ela surge lá atrás, já com a produção de bebidas, produção de pães, por exemplo, que também depende da fermentação. Então, a fermentação, aqui dando um bom destaque para ela, não abordando ela tudo o que acontece, porque a gente já teve uma outra aula sobre esse assunto. A fermentação ela é o nosso registro mais antigo de técnica biotecnológica, né, ou de mecanismo biotecnológico que a humanidade desenvolveu, tá? E a partir daí que a gente começou depois a usar os organismos vivos para outros interesses, tá? E aí essa área evoluiu. Evoluiu tanto que hoje ela é considerada uma ciência interdisciplinar, né? Ela é considerada uma área que não é propriedade de um único ramo apenas, né? De um único conhecimento, mas sim de várias áreas juntas, tá? Áreas essas que vão se comunicar, vão se conversar e hoje permitem que aconteçam ou que a gente possa evoluir nesses cenários. Então, vinho, cerveja, pães, queijos, vinagres, a produção de alimentos por fermentação. A biodegradação é a criação de micro-organismos que degradam materiais não biodegradáveis. A gente vai falar disso daqui a pouquinho também. Multiplicação de recursos genéticos, né? Então fazer aqueles bancos de dados genéticos também é uma coisa que a biotecnologia nos permitiu. Teste de paternidade, a gente vai falar disso em aulas futuras. Transgênicos, uma aula bem próxima nossa. As bactérias que fixam nitrogênio e fungos micorrízicos também são biotecnológicas, porque elas conseguem transformar material inorgânico em orgânico. Então, produção de substâncias que matam micro-organismos ou organismos maiores, né? Então, os biocidas, os inseticidas, os fungicidas, enfim, qualquer substância tóxica que mate ou que atue impedindo o crescimento e o desenvolvimento de seres vivos, vacinas, plantas geneticamente melhoradas, antibióticos e vitaminas, enfim. A gente tem aqui
a área farmacêutica, a área ambiental, a área química, a área matemática, estatística, genética, agricultura, todas elas se conversando e usando o melhor que puder da biotecnologia, tá? Então, esse é um assunto que favorece a humanidade em diferentes setores. Por isso que ela é tão valorizada hoje em dia e está em constante crescimento, tá? Os estudos e as evoluções nessa área são bem impactantes, vamos dizer assim, tá? Mas depois da fermentação, né, lá no Egito Antigo, outra coisa que se destacou ao longo do tempo foi o melhoramento genético, tá? Só que, lógico, quando isso aconteceu, ninguém sabia nada de genética. Não sabia de DNA, não sabia de gene, não sabia de nada. Mas o que as pessoas tentavam fazer? Tentavam criar variedades melhoradas usando o cruzamento de indivíduos semelhantes. Então, aquela história é tipo assim, eu tenho um organismo que tem uma coisa boa e uma ruim. Então, a coisa A é boa e a B é ruim. Tem o segundo organismo, onde a A é ruim e a B é boa. Então, eu tenho uma coisa boa em cada organismo. Quando as pessoas, a humanidade percebeu isso, ela começou a estimular esses cruzamentos de modo artificial mesmo, né, de modo voluntário, para tentar juntar as duas coisas boas de cada variedade no mesmo indivíduo. Então, cruzei o indivíduo número 1 com o número 2, para pegar o A bom do 1 e o B bom do 2, e juntar o A bom e o B bom num terceiro indivíduo que tem tudo de bom junto, né? Isso aconteceu, por exemplo, na agricultura. Essa imagem que vocês estão vendo mostra, logicamente, o milho, que a gente conhece hoje em dia, e um ancestral seu, que é o teozinto, tá? Para contar para vocês um pouquinho da história do teozinto. O teozinto era uma planta que era da família do milho, né? Um ancestral do milho moderno, só que ele não tinha o potencial nutricional, né, alimentício do milho. O teozinto, ele tinha espigas pequenas, duras, então era de difícil uso dele para alimentação. Mas existiam variedades de teozinto que tinham espigas duras e pequenas, mas muito numerosas. Enquanto tinham variedades de teozinto que tinham espigas grandes, volumosas, né? Mas que dava uma ou outra, não era tão numeroso assim. Então eu tinha um teozinto muito numeroso, porém pobre para alimentação, e outro teozinto ótimo para alimentação, mas muito pouco numeroso. O homem, né, o humano, percebendo isso, tentou cruzar os dois teozintos. Só que, lógico, isso é uma coisa que é tentativa e acerto, e erro, né? Tenta, erra, tenta, acerta, tá? Até que um certo dia, né, até que num certo cruzamento, juntaram-se as duas coisas boas. A grande quantidade numerosa, né, a grande numerosidade de uma variedade de teozinto com o potencial alimentar do outro. E aí, nesses cruzamentos todos, surge de modo artificial o nosso milho moderno, tá? Então, a gente usou esse melhoramento genético, só que, lógico, naquela época não se conhecia nada de genética, né? Só se pensava assim, em juntar as duas coisas boas das duas variedades, para aumentar a produtividade daquela planta, aumentar o seu abastecimento, para poder abastecer, né, fornecer para mais pessoas, e também o seu potencial nutricional, os mais volumosos, os mais saborosos, os mais polposos alimentos ganhavam preferência, tá? Então, por cruzamentos direcionados, a gente foi melhorando os seres vivos, tá? Outro caso que a gente tem é na pecuária, na criação de gado, de animais, né? Tem os animais que produzem muita carne, mas são ruins na reprodução, por exemplo. Né? Então, os pecuaristas, eles tentam
junto com os médicos veterinários, tem toda uma equipe por trás disso, melhorar os animais. Então, deixar eles com mais músculos, geneticamente, né? Então, em termos de cruzamento, cruzar aqueles animais para poder aumentar os músculos deles, né, o volume muscular, porque quanto mais músculo tem, mais carne tem, para aumentar a produção de leite. Então, ter animais que produzem muita prolactina, né, muito hormônio que induz as glândulas mamárias a fabricarem leite, e até mesmo as galinhas que produzirem mais ovos, né, para ao invés de colocar 10 ovos, colocar 20. Né? Então, a pecuária também tentou, nesse ramo, né, fazer os cruzamentos entre indivíduos para poder aumentar a produtividade, então ganharem quantidade de carne, leite e ovos, principalmente. Em alguns outros setores, né, em questão de penas, né, para fazer em criação de ganso, por exemplo, mas isso aí é uma outra parada. E também em alguns momentos para melhorar a capacidade reprodutiva, para que aqueles animais possam se reproduzir mais vezes, gerar mais filhotes, tá? Então, melhorar a capacidade reprodutiva deles também ajuda a aumentar o rebanho e automaticamente aumentar a fonte de renda do pecuarista, tá? E na questão do esporte também isso aconteceu. Com cães, como aqui está na foto, com cavalos, né? Tem aqueles animais que são mais rápidos, porém não tem um faro muito bom, por exemplo. E tem os animais que têm um faro muito bom, mas são muito musculosos, mais lentos. Então, o homem também, na tentativa de domesticar o lobo, por exemplo, né? Nas domesticações nas populações antigas, para melhorar nos esportes, nas caças, em competições, a gente também já chegou a fazer cruzamento de cães, cavalos, se não me engano, esses dois. Não me vem nenhum outro à cabeça aqui agora. Para ter melhores resultados nesses meios, tá? Então, esse melhoramento a partir do cruzamento entre variedades foi uma realidade desde povos antigos, até recentemente. Porque enquanto não se existia manipulação genética, então no começo do século XX, né, primeira metade do século XX, a única forma que existia para obter uma variedade melhor era cruzando duas variedades intermediárias, né? Então, não é uma história muito distante essa nossa, tá? Só que tem uma questão interessante, que eu coloquei ali na última frase, ó. A definição das patentes foi um problema peculiar ao longo do tempo. Por quê? Vamos imaginar assim que eu sou um criador de gado e eu crio uma variedade que não existia, porque eu cruzei duas raças de gado diferentes. Então eu cruzei um gado Nelore com um gado de outra raça e eu obtive uma raça que nunca existiu. Eu sou o dono dessa raça o suficiente ou que me dê permissão para patentear isso, dizer assim, olha, eu sou o dono, tudo que for feito com ela eu tenho que receber em cima disso? Essa é uma discussão muito extensa, que em alguns países até hoje não tem uma definição, um consenso. Alguns já abriram um pouco essa patente para permitir algumas coisas e proibir outras. Por exemplo, aqui no Brasil, é permitido patentear micro-organismos, bactérias que foram criadas em laboratório. Isso é permitido. Na Europa, se permite patentear plantas, por exemplo. Então, criei uma variedade de planta que é geneticamente modificada e, como foi o que eu criei, eu que sou o dono dela. Então, a questão da patente é uma questão complicada, que envolve muita discussão, muita ética, a discussão ao redor da ética, né, dessa questão de auto-intitular-se dono de um ser vivo. Tá? Eu até acredito que essa discussão pode achar alguns pontos de equilíbrio, alguns consensos, mas ela nunca vai ser finalizada. Porque eu não posso me intitular dono de uma raça de gado, dono de uma raça de cachorros.
né? Isso é muito complicado, até porque, por mais que eu tenha estimulado isso artificialmente, quem me garante que na natureza isso nunca aconteceria? Então, é uma questão a ser discutida, tá legal? Mas, de novo, até anos 50, anos 60, né, do século passado, não se falava em melhoramento genético, porque em termos, né, de manipulação genética, porque não se tinha técnica para isso. Tá? A gente dependia desses melhoramentos acontecerem naturalmente ou forçados por cruzamento. Tá? E quando um organismo ele é modificado, ele é melhorado, a gente pode dizer que surge um OGM, né? OGM é a sigla para organismo geneticamente modificado, tá? Agora, trazendo isso um pouco do conceito genético, obviamente um OGM é um organismo que tem algum tipo de modificação genética presente nele, então o DNA dele, o genoma dele, não é 100% original, né? Alguma coisa ali aconteceu que tornou ele um pouquinho diferente. E essa modificação ela pode ser natural ou artificial, né? Um OGM natural muito famoso, né, muito comum, são as bactérias. Por quê? Elas são capazes de, por alguns mecanismos, transferir genes entre si. Né? Que a questão toda é essa. Aquele organismo tem que ter um gene diferente. A gente não vai ver aí um cachorro, do nada, ganhando um gene de uma planta assim naturalmente. Isso não vai acontecer. Né? Mas as bactérias, esses micro-organismos, eles são capazes de pegar genes, de receber genes de outros organismos. Por esses três mecanismos que estão ali, olha, a conjugação, a transformação e a transdução. Como é que isso vai acontecer? Na conjugação, uma bactéria doa parte do seu plasmídio para outra bactéria. Tá? Então, as duas bactérias aqui estão unidas por uma ponte citoplasmática, ou pile sexual, que a gente pode chamar também. A doadora vai fazer uma cópia do seu plasmídio, que é esse DNAzinho redondinho aqui. E essa cópia é transferida para a bactéria receptora. Isso daqui é muito importante, se destaca muito quando as bactérias começam a se tornar resistentes a antibióticos. Por quê? A resistência a antibiótico é uma coisa, é um evento natural, que algumas bactérias sofreram. Tá? Então, por mutações que são aleatórias, acontecem ao acaso, mas, por acaso, aconteceu de uma mutação, criaram um gene que promove resistência aos antibióticos em uma bactéria. Se esse gene for copiado e passado de uma para outra, essa outra bactéria ela está ganhando um gene diferente, que ela não tinha. E por isso que ela é um OGM, ela foi geneticamente modificada de modo natural por conjugação. Tá? Então, a transferência voluntária direta de genes entre duas bactérias, na qual a receptora recebe um gene que ela não tinha antes, é um exemplo de modificação genética. Tá? Por transformação, pode rolar isso também. Então, por exemplo, na transformação é quando aquela bactéria ela acaba absorvendo e incorporando um gene livre no ambiente. De modo natural, assim. Estou no ambiente, vi um gene, opa, peguei. Né? Por que isso acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Estou lá numa pracinha, ou não vou nem muito longe, no vaso de planta da minha casa. A minha planta soltou umas folhinhas na terra. As folhinhas foram decompostas. Obviamente, a decomposição liberou nesse meu vaso, nessa minha terra, o DNA dessas plantas. Né? Então, a decomposição da matéria orgânica libera DNA no ambiente. E nesse solo tem bactérias. Essas bactérias podem absorver esse DNA da planta que estava ali naturalmente.
absorve, cadê meu laser aqui? Absorve, incorpora e passa a expressar a informação que esse DNA trouxe. Isso é um exemplo de transformação, quando a bactéria capta e insere, né? Ela acaba ganhando esse DNA naturalmente do ambiente. Tá legal? DNA esse que está ali por mecanismos naturais, decomposição, ou eu mesmo, vamos dizer assim, olha, eu bati uma vitamina no liquidificador com leite e banana. A banana é uma fruta que tem células, e se tem célula, tem DNA. Então, naquela minha vitamina, tem DNA da banana. Uma situação bem hipotética, tá? Não vou dizer que isso acontece de fato, mas talvez uma bactéria da boca, que a gente tem na nossa boca, possa pegar um gene dessa banana e inserir e acabar incorporando ele por transformação, né? Isso também poderia ser possível, tá? Então, a transformação acontece quando aquela bactéria ela ganha genes de modo natural, absorvendo isso do ambiente. Os genes estão livres no ambiente, tá? E por fim, a transdução é um outro mecanismo natural das bactérias, onde acontece a transferência de um gene de uma bactéria doadora para uma receptora através da ação de um vírus bacteriófago, tá? O bacteriófago é um vírus específico de bactérias. Ele invade uma bactéria, pega o DNA dela, então esse DNA da bactéria vai ficar dentro do bacteriófago. Notem aqui, olha, que ele está vermelhinho aqui dentro, ó, é porque ele está com o DNA, com esse genezinho aqui. Aí ele sai da primeira bactéria, chega até a segunda, e na segunda bactéria ele libera esse DNA, esse gene da doadora na bactéria receptora. E aí esse gene passa a fazer parte dessa segunda bactéria. Então a transdução é essencialmente quando um vírus transporta um gene de uma bactéria para outra. E dessa maneira, essa última bactéria tornou-se geneticamente modificada, tá? Então são 3 mecanismos naturais de modificação genética. Por isso que o começo de tudo nesse ramo foi com os micro-organismos, tá? E aqui eu destaco 2 pontos na história científica importantes de uso desses micro-organismos. Em 71, houve a criação de uma variedade de bactérias, né, que são geneticamente modificadas, que ganharam um gene que permite produzir substâncias que degradam petróleo. Então, o cientista, aqui eu não coloquei o nome deles, né? O nome assim não é relevante nesse momento. Ele criou um ambiente que favoreceu a transformação, isso daqui, dessas bactérias. Elas incorporaram um gene que cria uma substância que degrada petróleo. Então, quando há uma mancha de petróleo, um vazamento de petróleo no mar, por exemplo, é possível usar essas bactérias para ir matando. O petróleo é ótimo, né? Para ir degradando, eliminando esse petróleo daquele local do vazamento, onde teve o acidente, tá? Então, uma bactéria geneticamente modificada que degrada petróleo, que metaboliza petróleo. Olha que bacana. Isso aqui tem 54 anos que foi criado. E aí, entre os anos de 78 e 82, a gente presenciou a criação das primeiras bactérias recombinantes, que é o nosso tema da nossa próxima aula, tá? Então, elas foram geneticamente modificadas, usando uma tecnologia do DNA recombinante, que permitiu que o homem, de modo voluntário, de modo intencional, inserisse nessas bactérias o gene da insulina humana. Então, são bactérias que produzem insulina humana. Porque elas têm o nosso gene dentro delas. E aí essas bactérias, elas são criadas, elas são cultivadas para fabricar essa insulina, envasar e distribuir nos sistemas de saúde, para os diabéticos poderem usar essa insulina. Então, esse evento aqui, ele foi
crucial, foi fundamental para um avanço na nossa saúde. Porque até então, se a gente for pensar um pouco na história do diabetes, quando foi descoberta essa doença, não tinha cura. Eram tratamentos paliativos para tentar melhorar as condições de vida no final da vida dessas pessoas. Mas aí descobrimos que era possível tratar diabetes usando insulina de cadáveres. Então, para ter insulina humana, tinha que esperar alguém morrer e extrair dessa pessoa a insulina dela, ou usar a insulina de porcos, porque a insulina suína é muito similar à insulina humana. Então, dava para injetar insulina de porco na pessoa diabética para tratar a diabetes dela. Quando a gente cria bactérias que fazem insulina humana, esses tratamentos com insulina de cadáver ou de porco caem por terra, né? Então, a gente cria em laboratório bactérias que fazem a própria insulina humana. É só pegar essa insulina, envasar e distribuir, tá? Não vai ser nesse momento que a gente vai ver como isso acontece, porque a entender essa tecnologia do DNA recombinante é o tema da nossa próxima aula, mas já fica aqui, eu vou comentar isso novamente, mas já fica aqui essa notícia. A gente hoje produz insulina humana usando bactérias geneticamente modificadas, usando OGMs. Só que nesse caso, como o DNA é de uma outra espécie, né, espécie humana numa bactéria, essas bactérias elas são transgênicas. A gente também vai falar disso num outro momento. Por enquanto é só, tá bom? Então, galera, um beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem o vídeo, vejam de novo, reassistam. Qualquer dúvida me escrevam e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima!